O presidente Volodymyr Zelensky, atual presidente ucraniano, sabendo de toda a situação de emergência que existe hoje na fronteira entre Rússia e Ucrânia, a gente nem sabe exatamente onde é mais a fronteira, depende de você perguntar para um russo ou para um ucraniano, mas é fato que está numa situação pré-calamitosa, uma situação pré-guerra. Sabendo disso, Volodymyr Zelensky decretou um estado de emergência na Ucrânia, que basicamente centraliza o poder na mão do Estado, convoca reservistas de 18 até 60 anos de idade para um possível combate contra a Rússia, e, dentre outras coisas, por exemplo, liberou o parlamento ucraniano o porte e a posse de armas por parte da população. Claro, para um futuro possível embate, inclusive com as forças russas. Nesse meio campo, a Rússia responde às sanções americanas e europeias extremamente fortes, colocando, inclusive, os Estados Unidos da União Europeia numa situação delicada, porque a Rússia já anunciou que, embora vá sofrer com isso, o sofrimento não vai ser tão grande quanto o mundo ocidental pensa, vou discutir com vocês no vídeo isso. A China participa de maneira efetiva, criticando a postura norte-americana, falando que está jogando fogo na questão, jogando fogo no conflito. E claro, até o presidente Trump deu apoio para o Putin nessa. Maluco, né, galera? Quer entender tudo isso que eu falei para vocês que está rolando? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, conflito entre Ucrânia e Rússia, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Curso completinho, Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é um interessado, concurseiro, pré-vestibulando, enfim. Link na descrição, baratinho, contato comigo diretamente ali, né, pelo WhatsApp. Começou o curso, mas tá bem no comecinho, tá? A primeira aula já foi postada, claro. Todo o histórico, uma aula de mais de 1 hora sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. Vocês não vão se arrepender, tá? Semanalmente, mensalmente, novas aulas vão sendo adicionadas. Tamo junto? Então vamos entender, galera, o que tá rolando. Ó. Desde que o Putin, em conjunto com a Duma, com o parlamento russo, anunciou que a região de Donetsk e Lugansk são regiões independentes, a Rússia mandou tropas para aquela região. Mandou armas, né, e tropas para aquela região. Só que entendam como a comparação é um pouco diferente. A Rússia, então, ela interferiu ou invadiu a Ucrânia? Depende para quem você perguntar. Se você perguntar, por exemplo, para a União Europeia, para a Ucrânia, para os Estados Unidos, que tem uma visão mais pró-ocidental, claro, eles vão falar que na verdade não. Na verdade, aliás, na verdade sim, né? A Rússia interferiu em Donbás e Donetsk, que eram na região de Lugansk e Donetsk, região de Donbás, que pertencia à Ucrânia. Só que a Ucrânia considera que isso não é uma invasão. Na verdade, são regiões separatistas com apoio russo que querem a presença militar russa. Então, aquele território de Donetsk e Lugansk, como não sendo territórios ucranianos, não seria considerado uma invasão, apenas mobilização de tropas. Por exemplo, atualmente na Bielorrússia, acreditam que tem aí mais de 30 mil tropas, 30 mil soldados russos. Ninguém considera que foi uma invasão russa na Bielorrússia, porque teve um consentimento da Bielorrússia. A situação em Donetsk e Lugansk, pela interpretação, claro, da Rússia, é exatamente a mesma. Mas o mundo ocidental considerou que houve sim essa interferência. A gente teve, galera, os Estados Unidos, Biden, anunciando o princípio das sanções. Basicamente, a gente pode colocar bancos, principalmente a oligarquia russa, com dificuldade de fazer investimentos, realizar, por exemplo, trocas comerciais com os Estados Unidos. França, Reino Unido, Alemanha também anunciaram sanções bastante importantes à Rússia, e inclusive a Alemanha, que talvez seja o mais impactante dessas notícias, anunciou que a autorização para funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, o gasoduto que conecta a região do Báltico, a região da Rússia no Báltico, até a Alemanha, está cancelado enquanto as tropas russas não saírem da região de Donbás, que, claro, a Alemanha considera como se fosse um território ucraniano. Inclusive, o primeiro-ministro da Alemanha considerou que, na verdade, isso nem foi um erro, né? Perguntou, pô, mas foi um erro, então, ter cancelado? Porque isso vai prejudicar a Alemanha, economicamente falando, numa época em que o gás natural está nas alturas. Pô, os combustíveis fósseis estão batendo consecutivos recordes, e você cancelar a importação de gás da Rússia vai reduzir ainda mais a oferta, consequentemente ainda mais aumenta mais o preço, numa época de inverno, né? E a Alemanha funciona a partir do gás russo. O primeiro-ministro, ele foi bem enfático, aliás, o primeiro-ministro da Economia, falou que, na verdade, o erro não foi ter cancelado agora o Nord Stream 2, foi ter construído. É uma clara crítica à postura da Angela Merkel, que, desconsiderando as questões geopolíticas, aumento da dependência da Rússia, gás natural é um combustível fóssil poluente, né, enfim, acabou construindo mais um gasoduto, reforçando ainda mais a dependência da Europa frente à Rússia.
A gente vai gravar um vídeo especificamente para falar por que a Rússia não vai sofrer tantas sanções como sofreu, por exemplo, na questão da Crimeia em 2014. Mas basicamente, tá? Depois eu falo um pouco mais aprofundado, porque isso merece só um vídeo para esse tema. Mas a Rússia, ela sabe que essa situação estava calamitosa e que novas sanções poderiam surgir. E ela já se preparou para isso, com reservas internacionais, aumento das exportações de combustível fóssil, aumento da dependência europeia, uma ligação hoje muito mais forte com a China e com o mundo oriental do que com o mundo ocidental. As reservas internacionais hoje russas, elas estão no máximo histórico e grande parte delas não é mais dolarizada, é moeda, por exemplo, euro, por exemplo, moeda chinesa, né, yuan. Então ela diversificou para sofrer menos com as sanções econômicas chinesas. Até a sanção máxima que poderia vir, que é a exclusão da Rússia do sistema SWIFT interbancário, que isolaria completamente a Rússia nesse momento, em conjunto com os países orientais, já desenvolve um novo sistema interbancário para não depender dos Estados Unidos. Ou seja, olha que interessante, né? Se os Estados Unidos aplicar sanções muito fortes contra a Rússia, num primeiro momento, claro que vai ser doloroso, mas pode ser um incentivo para que o mundo oriental apresse ainda mais as suas manobras para depender menos do mundo ocidental. Então, doloroso a curto prazo, mas extremamente planejado para longo prazo, tá bom? Enfim, percebendo que as tropas russas talvez não queiram ficar somente na região do leste ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky ele declarou estado de emergência durante o mês, tá? Basicamente, esse estado de emergência ele garante, por exemplo, que o exército ucraniano ele vai ser mobilizado, estima-se aí, tá? 250 mil tropas hoje nativa. E 200 mil tropas na situação de reserva, tá? De 18 a 60 anos, que podem ser sim convocados nesse momento para participar de um possível conflito. Esse estado de emergência, ele coloca então o exército nas ruas, proíbe, por exemplo, situações de aglomeração, novas leis que vão sendo criadas para ser uma coisa um pouco mais rápida. Não precisam necessariamente passar pelo parlamento ucraniano, eles podem ser decididos pelo poder executivo, é uma situação de pré-guerra, está sendo considerado, claro, tá? E coloca a situação em prontidão para um possível conflito. Então a situação hoje é de uma Ucrânia e de uma União Europeia e de uns Estados Unidos, que sabe que o Putin está apertando, que o Putin está partindo para cima, no movimento mais imperialista, e entendam, tá? Não falam que ele é malvado. Cara, geopolítica, mundo dos interesses. Os Estados Unidos, também ali, no momento da década de 90, nos 2000, que ampliou completamente a presença da OTAN, Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Romênia, etc., e formou um cerco contra a Rússia, também é claramente imperialista. A Rússia hoje também está tendo uma política um pouco mais expansionista. Pô, galera, o que o Putin falou, acho que ele foi muito forte na sua declaração na sexta-feira. Ele falou que ele não reconhece a Ucrânia como um território de fato autônomo, que Bielorrússia, Ucrânia e Rússia deveriam ser uma coisa só, que a criação da Ucrânia foi uma coisa pensada pela União Soviética, que à época fazia sentido, mas que hoje a história, a etnia, a cultura é tudo um único povo. Galera, convenhamos, se ele não reconhece a Ucrânia como um território autônomo, quer dizer que ele pode partir para cima, por exemplo, não só de Donetsk e Lugansk, que ele pode ir para Kiev, que ele pode chegar até Lviv, região próxima ali da Polônia. Então, assim, o medo que o Volodymyr Zelensky tem é que esse avanço da Rússia não breque somente na região do leste ucraniano. Até porque, por exemplo, os conflitos ele ainda estão acontecendo entre tropas ucranianas e a região de Donetsk e Lugansk. Por exemplo, a Rússia alegou que ela conseguiu coibir um atentado, não posso falar essa palavra no YouTube, mas começa com T, aí depois tem um espacinho e termina com Rista, tá? Entenderam o que eu tô falando? Na região da Crimeia. Isso é motivo para tropas se mobilizarem mais para prevenir ações desse tipo. Conflitos aconteceram, um soldado ucraniano, por exemplo, faleceu no conflito no Donbas e Lugansk. Ao longo, galera, de todo esse tempo, uma série de combatentes ali, de separatistas, morreram na mão do exército ucraniano. Isso pode ser motivo para uma intervenção. O Putin falou que o Zelensky é um fantoche na mão do mundo ocidental, que os Estados Unidos está querendo intervir. Então, assim, a Ucrânia já se preparando, já mostrando o Zelensky que não vai ser fácil. A Rússia, claro, é muito mais poderosa que a Ucrânia, mas a Ucrânia vem tentando demonstrar uma força maior para um suposto ataque russo. E olha que interessante, só para a gente finalizar o vídeo, né? O Trump deu uma declaração e falou que a atitude do Putin foi muito inteligente. Criticou, claro, Biden, mas alegou que o reconhecimento de Donetsk e Lugansk e a autorização de tropas para defender aqueles povos, inclusive comparou, não entendi muito bem a comparação, tá? Mas que isso poderia ser feito, por exemplo, na fronteira com o México. Então, reconhecer talvez territórios como autônomos, mandar tropas, não deu para entender muito bem a relação que o Trump fez,
mas fez questão de elogiar o Putin como um cara inteligente na jogada e o Biden como um fraco geopolítico que está querendo comprar guerra, mas pode deixar o Oriente ainda mais independente e não vai ter coragem de atacar militarmente. Então isso pode fortalecer geopoliticamente o mundo oriental. Acha mesmo que vai ter conflito? O Volodymyr Zelensky declarar estado de emergência. Tá certa essa política? E o Trump? Realmente, galera, foi defender ali o Putin porque concorda ou foi dar aquela pisadinha no Biden? Lembrando que a popularidade do Biden só cai desde a sua eleição e isso pode ser um trampolim, talvez na próxima eleição, para a volta do Trump. Então ele quer sempre se colocar no debate público. Beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e